só que um dos líderes, né, teve inveja de Daniel. Teve inveja de Daniel. E assim que acontece comigo e com você no dia de hoje, igreja. Quantas pessoas hoje, igreja, vê que nós é temente e obediente a Deus? Aleluia, Jesus. Eles querem jogar novo na cova do leão, quer matar o nosso chamado, quer matar a nossa fé, como que tentaram fazer com Daniel. Aleluia. Porque muitos, quando vê você ali crescendo espiritualmente ou na vida financeira, muitos querem acabar com você, como fez com Daniel. Mas Daniel era um homem de oração, era um homem temente a Deus. Ele era um dos principais líderes do rei Dário, da mídia. E outros líderes ficou com inveja dele, igreja. Mas Daniel nunca olhou para fazer aquilo que não agradava a Deus, sim agradar a Deus. E quando eles viram que Daniel estava ali sendo líder importante, o que eles tentaram fazer com Daniel? Tentaram armar contra Daniel. Aleluia, Jesus. Foi até o rei assinar um decreto para que não adorasse nenhum Deus, nenhum homem, a não ser o rei. Aleluia, Jesus. Só que Daniel, ele não obedeceu esse decreto. Daniel continuou adorando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Daniel continuou, aleluia, Jesus, obedecendo a Deus. E por conta disso, ele foi jogado naquelas covas do leão. Quando nós é obediente a Deus, quando nós vamos fazer a vontade de Deus, igreja, e não agradamos o homem, nós podemos até parar na cova do leão, pode até armar a cova do leão para mim e você, mas o leão não nos devora, sabe por quê? Porque Deus ele nos guarda, Deus ele nos protege, igreja, como foi o Daniel. Aleluia, Jesus. E assim foi Daniel. Daniel não obedeceu, não, igreja. Muitos vão tentar te parar na caminhada, muitos vão tentar parar o seu chamado, muitos vão tentar querer jogar você na cova do leão. Aí que você tem que adorar o Senhor, aí que você tem que invocar o Senhor. Aleluia. Mostrar para essas pessoas que você não vive a sua vontade, mas é a vontade de Deus, que você é obediente a Deus. Queira ou não, quem acredita no seu chamado, queira ou não, quem acredita em você. Daniel não precisou provar nada para ninguém, simplesmente ele obedeceu a Deus, continuou orando as 3 vezes por dia, e nada parou Daniel não. Aleluia, Jesus, nada parou ele. Aleluia. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Assim sou eu e você aqui nessa tarde. Você sabe o Deus que você serve. O Deus que você serve é o Deus da causa impossível. É um Deus que livra você da causa do leão, livra você do laço do passarinheiro. Aleluia, Jesus. Como sou obediente a Deus, igreja, como foi Daniel. E ali, conta a vontade do rei. Porque o rei não queria jogar Daniel na causa do leão. Mas como esse ensinado o decreto, ele tinha que jogar Daniel. Até o sono, até o rei perdeu o sono. Aleluia, Jesus. Mas Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas não deixou de obedecer a Deus. Aleluia. Sou eu e você, igreja. E ali, igreja, quando ele foi jogado naquela cova do leão, quando aquelas pessoas acharam que era o fim de Daniel, era o começo de Daniel. Se Daniel era um líder importante, ele foi mais. Porque é assim que Deus faz. Aleluia. Porque quem tenta levantar com o seu chamado, com o meu chamado, às vezes tenta matar o nosso chamado, aí que Deus nos levanta mais. Aí que Deus mais nos honra. Deus honrou Daniel pela fé dele. Aleluia, Jesus. E ali, Daniel foi jogado na cova dos leões.
Mas os leões não tocou em Daniel. Deus enviou um anjo lá para fechar a boca dos leões. Daniel fez dos leões travesseiro para dormir. Porque como nós servimos a Deus, nós temos que estar descansados no Senhor, confiando nele. Por mais que você está passando, seja uma coisa difícil na sua vida, seja que área for. Daniel dormiu, fez do Daniel travesseiro. Aleluia, Jesus. Quando foi no outro dia seguinte, quando o rei chegou lá, Daniel estava com vida. O rei ficou impressionado com Deus, Daniel. Aleluia. Daniel não se curvou para outro Deus, não sei de outro Deus não, igreja. Daniel só se curvou para Deus. Esses somos nós, igreja. E ali, Daniel saiu com vida. E aqueles que tentou jogar Daniel na cova, a cova se viu para eles. Esse que caiu na cova, assim que acontece comigo, com você, aquele que levou toda a nossa vida. Não sabe a minha intimidade e a sua intimidade com Deus, não, igreja. Não sabe a nossa intimidade com Deus, não. E eles não sabiam a intimidade que Daniel tinha com Deus. Por eles levantar contra a vida de Daniel, aleluia, eles pagou um alto preço. Por ter inveja de Daniel, inveja de Daniel. O que Daniel era, né, principal líder, assim, ele invejou, queria para Daniel. Quantos muitos deram nosso lugar, igreja? Sei que era fogo. Mas o que Deus dá para mim e você, ninguém tira. Deus até nos abençoa mais ainda, igreja. Só nós, para nós ser abençoados, nós temos que continuar obedecendo a Deus, como foi Daniel. Daniel preferiu morrer, mas não acatou o homem, mas se acatou o que Deus sempre mandou ele fazer, né? Obedecer a ele. E ele foi um homem obediente a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque o que Deus quer de mim, você é obediência. Isso que Daniel fez. Ele obedeceu o que Deus sempre mandou o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, Jesus. Daniel não fez nada. Deus fez com Daniel a justiça. Então, se alguém levantar contra você, não levante contra essa pessoa, não. Entrega ela na mão de Deus. Que Deus vai fazer a justiça por você, igreja. Porque a justiça foi feita na vida desse líder que veio Daniel. Esse foi jogado na cova do leão. E Daniel saiu lá com vida. E o rei Dário mandou que todos respeitassem Deus Daniel. E Daniel foi mais abençoado, mais ainda. Ele foi mais importante em vida, mais ainda. No rei Dário. Sabe por que é isso, igreja? Porque ele obedeceu a Deus, igreja. Igreja, para nós servir a Deus, nós temos que renunciar à nossa carne, renunciar ao nosso eu. Nós temos que amar a Deus com todos os nossos sentimentos. Nós temos que ter uma vida de oração, de obediência, uma vida de oração. Nós temos que ter intimidade com Deus, nós temos que estar buscando a Deus sem cessar. Nós temos que estar orando por nosso irmão, nós temos que estar levando a palavra de Deus. Aleluia. Quando você ajoelha, você está falando com Deus. E quando você lê a palavra, você está ouvindo Deus falar contigo. Deus fala contigo nessa tarde. Não importa a cova que tentar lançar você, mas não se prostra para homem nenhum. Se prostre para Deus.